Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé, e que está em paz, perfeita paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Confira esta verdade e viva em paz, perfeita paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, como afirma Hebreus 10,14, que Deus em Cristo nos aperfeiçoou para sempre, nos dando nele mesmo eterna redenção, eterna justificação, eterno perdão dos nossos pecados, nos dando eterna salvação, com o poder de, com ele, coparticiparmos da primeira ressurreição, como afirma Apocalipse capítulo 20, versículos 6. Creia que com Cristo nós somos coparticipantes desta primeira ressurreição. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça da fé, no qual nós os que cremos, nele estamos firmados e edificados para a glória de Deus. Vamos ainda tratar a respeito da primeira ressurreição, como afirma Apocalipse, mediante revelação do Espírito de Deus. Apocalipse 20, versículo 6, nos assegura que nós, com Cristo, somos coparticipantes da primeira ressurreição. Está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra diz que sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, ou seja, não haverá segunda morte, que é a eterna condenação. Pelo contrário, a palavra diz que somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinamos 1000 anos. E Gistelmo, o sistema enfermo, mentiroso da teologia dos homens, tem negado estas verdades, ensinando que a primeira ressurreição é quando Cristo vir e arrebatar a sua igreja. E estes que forem arrebatados viverão com ele na glória 1000 anos, enquanto outros serão deixados aqui para ter a sua segunda chance. Não é verdade. A palavra de Deus diz em João capítulo 5, versículos 24 e 25, principalmente o 25, quando ele diz que bem-aventurado é aquele que crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Ou seja, passamos de Adão para Cristo. E quem crê no Evangelho eterno afirma-se que em Cristo uma vez, em Cristo para sempre. Em Cristo ressuscitado, ressuscitados para sempre. Por isso, a palavra afirma que nós não entraremos em juízo, que significa a condenação à segunda morte. Não tem autoridade sobre os que são de Cristo e que com ele participa da primeira ressurreição. Com ele, em carne e sangue, estamos reinando os 1000 anos, que significa um intervalo desde a subida de Cristo até a sua segunda descida. A palavra deixa bem claro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, que é a eternidade. Isto está a nós assegurado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, afirmando que nós, com carne e sangue, não herdamos o reino de Deus, que é a eternidade. É preciso ter
a participação da segunda ressurreição, que é receber do Senhor um corpo espiritual, um corpo glorificado igual ao de Cristo. Então, a palavra deixa bem claro, Gisele, que carne e sangue participa da primeira ressurreição, sim. João 11:25 afirmou o Senhor a Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, estamos assegurados na primeira ressurreição e também tendo a certeza da nossa segurança quanto à nossa segunda ressurreição, que é entrarmos na eternidade e vivermos no reino de Deus. Por enquanto, carne e sangue, estamos aqui em carne e sangue como filhos de Deus, perdoados, lavados no sangue de Cristo e com Ele participando da primeira ressurreição, com Ele reinando aqui estes 1000 anos, que é o intervalo da sua primeira subida e também até a sua segunda descida. 1000 anos é isto que significa, para que não haja nenhuma confusão. A palavra afirma que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Então, não seja enganados e até mesmo desanimados por falsas doutrinas que ensina dizendo que o cristão, os que de fato são de Cristo, não participam ainda da primeira ressurreição. Isto é uma tremenda heresia e afronta a verdade que afirma Apocalipse. Tá, Gisele? Mas ali assegura que a Bíblia diz: reinarão os 1000 anos. Porque a palavra ali nos assegura isto. E como ter esta certeza? Em Efésios capítulo 2, versículos 1, diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em delitos, em pecados. Em Efésios 2,6 diz: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. Lugares celestiais é daqui do ponto zero da Terra, vamos dizer aqui, até as certas alturas, a Bíblia chama de regiões celestiais. Nós estamos sentados com Cristo, e aí se manifesta este reinado de Cristo, que é outro tema que nós vamos desenvolver com relação ao cavaleiro do cavalo branco, o cordeiro que batalha uma batalha, e nós com ele vencemos, diga a palavra, porque somos fiéis eleitos que se achamos com Cristo. Então, Gisele, eu devo crer que eu estou participando da primeira ressurreição, sim, se você crê em Cristo, como diz as Escrituras, e não como diz o sistema falso, enfermo, mentiroso, que trabalha a favor da apostasia. Crendo como Cristo mesmo falou em sua palavra, quem crê nele tem vida eterna, não entra em juízo, pois passou da morte para a vida. Crendo que ele nos deu abundância da graça, o dom da justiça, para reinarmos com ele em vida, afirma Romanos capítulo 5, versículos 17. Anote e vá à Bíblia conferir coisas espirituais com espirituais, para que não sejas enganado pelo falso evangelho, o evangelho que é antes da cruz. Antes da cruz, nós estávamos em pecados, em delitos, nós estávamos condenados em Adão. Mas creia no evangelho depois da cruz, que é o Cristo já glorificado, é o Cristo já ressuscitado, é o Cristo que nos deu vida e vida em abundância, que nos deu o poder de participarmos com ele da primeira ressurreição. Todo falso evangelho está antes da cruz, está sempre dependente de obra de sacrifício, porque não se contentam com o único e perfeito sacrifício de Cristo para participar com ele desta primeira ressurreição com carne e sangue, pois a palavra nos assegura que a carne e sangue herda sim o reino de Cristo, que significa as promessas de Deus para as nossas vidas, aqui como descendentes de Abraão. Creia que já
com Cristo coparticipamos da primeira ressurreição e fuja de toda e qualquer falsa pregação que diz que o cristão só vai viver e reinar com Cristo os 1000 anos quando houver o falso para eles. Para eles, o falso, para eles é verdadeiro, para nós é falso. A falsa manifestação de tal arrebatamento. Cuidado com isto, porque a palavra de Deus diz, e também em Colossenses capítulo 1:13, que Deus em Cristo nos libertou do império das trevas, do império de pecado, do império da morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Cristo está reinando 1000 anos, que significa um tempo pré-estabelecido por Deus, que começou aonde, Gisele? Confira Mateus capítulo 28, versículos 18, que diz: E aparecendo-lhe Jesus, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem pode ter autoridade no céu e na terra? Deus. Cristo é Deus. E na manifestação destes 1000 anos, Cristo está reinando, diz a palavra, até que ele volte. Todos os que crêem nele, como diz as Escrituras, participam da primeira ressurreição. É uma pena que, mesmo sendo cristãos verdadeiros, participam da primeira ressurreição com Cristo, mas não desfruta das promessas, porque para desfrutar das promessas tem que crer nele, como diz a Escritura. Mas quem crê em Cristo, como ensina o sistema falso, mentiroso, tem vida eterna por ser eleitos de Deus, mas não vive as promessas. Pense nisso e fuja de toda e qualquer doutrina que nega a primeira ressurreição da Igreja de Cristo. E viva o poder desta primeira ressurreição com Cristo e com Ele reinando este intervalo que a Bíblia chama de 1000 anos. Creia, igreja, graça e paz.